Certo? Então vamos situar muito bem o que nós vamos falar hoje de liberalismo. Eu vou fazer primeiro uma divisão para vocês. A divisão do liberalismo político e do liberalismo econômico. Vamos começar com o liberalismo político, porque é a nossa prioridade nesse canal, tá certo? A palavra de ordem para liberalismo político é a liberdade, ou, se for um termo, a liberdade dos indivíduos. Historicamente, por que esse termo e essa palavra, ela é a palavra fundamental para o liberalismo? Porque o liberalismo nasce no fim, na luta anti-monarquia, né, as monarquias absolutistas, e nasce, por exemplo, com a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Eu citei a Revolução Francesa aqui para definir de onde surgiu esse termo esquerda e direita, né? Mas agora eu faço uma nova citação, apenas lembrando a vocês o seguinte: os primeiros princípios da ideia de liberalismo nasceram ainda no século XVI, tá certo? E então, quando existia digamos, uma contra-reação, né, ao mercantilismo e às monarquias, principalmente as monarquias absolutistas, o liberalismo representava esta contra-reação ou esta reação, né, aos modelos. Por quê? Porque esses modelos eles eram centralizados no Estado. O Estado tinha toda a força e o Estado era confundido com a liderança. Lembrem-se lá que na Revolução Francesa, né, o Estado e o rei, né, eles eram a mesma coisa, né, institucionalmente falando. Então, o que os liberais preconizavam, né? Primeiro, a diminuição, essa separação, né? O Estado teria que ser esta entidade e separado das lideranças. Os líderes, eles servem ao Estado dentro de um determinado prazo, dentro de um determinado tempo. Outra coisa importante era que deveria existir instrumentos jurídicos e instrumentos políticos de defesa ao indivíduo. Perceba que se você tem um Estado absolutista em que o indivíduo não tem valor algum, uma reação para a derrubada desse modelo deveria literalmente passar por esta condição de liberdade, né, do indivíduo ser um indivíduo livre e respeitado, né? Então, notem que no Estado liberal, o liberalismo garante as condições para a liberdade do indivíduo. E para fazer uma contraposição para vocês e talvez facilitar, como eu já falei do comunismo, depois nós vamos falar também dessa vinda, né, socialismo, social-democracia, para a gente fazer um contraponto, eu vou repetir então, né? Então, no Estado liberal, o Estado serve para garantir as condições e os instrumentos para a liberdade do indivíduo. Enquanto que no Estado socialista, o Estado serve para garantir as condições e os instrumentos para a igualdade dos indivíduos, ou a igualdade entre as pessoas. Perceba, portanto, que entre um lado liberal e o liberalismo, o socialismo, o Estado é figura importante. Só que no liberalismo, o Estado serve para garantir a liberdade do indivíduo, enquanto que no Estado socialista, esse Estado serve para garantir a igualdade dos indivíduos. Essas duas palavras, liberdade e igualdade, elas sempre vão aparecer dentro desse contexto, tá certo? Então vamos lá, estamos falando de contexto político primeiro, a palavra de ordem é a liberdade do indivíduo. Então observem que, como é que esse indivíduo no Estado liberal, ele obtém e tem garantido a sua liberdade? Perceba que eu não falei ainda de economia, nós vamos entrar lá, que isso é muito importante. Ele garante por alguns desses instrumentos que eu citei há pouco. Quais são esses instrumentos? Por exemplo, um modelo de eleições, a democracia, um poder judiciário, a polícia, são todos elementos estatais, percebam? São todos elementos estatais, mas que guardam em suas funções
um princípio básico de defesa do individualismo, da liberdade do indivíduo. E, junto a isso, defesa da propriedade privada. E aí a gente começa a entrar um pouco na questão já econômica. Mas tá claro isso, né? Então nós estamos falando de uma doutrina política, o liberalismo, e o liberalismo, foco na liberdade dos indivíduos e o foco no papel do Estado como garantidor dessas liberdades. E ele garante essas liberdades usando certos instrumentos, entre eles o processo democrático, as eleições é um instrumento, o outro instrumento é o judiciário, o outro é a polícia, existem tantos outros. Então, por isso que muitas vezes o pessoal mais à esquerda, os socialistas, acreditam, ou seja, dão o crédito a estas instituições como instituições tipicamente burguesas e capitalistas. Por quê? Porque, segundo os socialistas, estas instituições garantem o status quo, ou seja, essa manutenção, essa conservação das instituições. Daí também os liberais, muitas vezes, ou as pessoas que estão classificadas como politicamente à direita, são chamados de conservadores. Não significa que eles são conservadores necessariamente, por exemplo, nas relações sociais, né? Eu sou conservador na questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque existem muitos liberais que defendem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o que é isso então? O que é ser conservador? Conservador é porque a ideia de que nesse modelo, nessa ideologia liberal, se pretende conservar as instituições, se pretende manter um certo padrão ao longo do tempo e em que essas instituições vão se auto-organizando, vão se ajustando e corrigindo as suas falhas e os seus erros. Porque aqui não existe a ruptura revolucionária e radical. Lembre-se do comunismo, né? Você tinha uma etapa revolucionária e a revolução pressupõe uma ruptura radical, enquanto que no liberalismo não existe isso, essa ideia da ruptura radical. Mas você não disse que o liberalismo veio lá da Revolução Francesa? Sim, uma vez destruídas os estados absolutistas, esse liberalismo então construiu essas instituições que eu citei há pouco e se mantém dessa forma ao longo do tempo. No entanto, o liberalismo, até o fim, mais ou menos a chegada da Primeira Guerra Mundial, se mostrou incapaz de regular adequadamente as relações políticas e sociais. Eu quero dizer para vocês, lá no final, que existem vários tipos de liberalismo. Cada país, o liberalismo ou as ideias liberais são interpretadas de modos diferentes. Você sabia que nos Estados Unidos, um liberal é o que seria hoje, para a gente, um cara à esquerda. No Brasil, um liberal ele está à direita e nos Estados Unidos ele está à esquerda. E eu quero explicar isso no final desse vídeo para vocês. Mas antes eu preciso fazer agora essa projeção, essa explicação sobre a questão econômica. Por quê? Porque após a criação da ideologia política, cujo digamos, talvez o pensador mais importante para essa configuração, para essa concepção foi o John Locke, e eu fiz um texto sobre um feed lá no nosso front do Instagram sobre algumas das heranças que o John Locke deixou para o pensamento. Ele é considerado o pai do liberalismo.